Olá, pessoal, vamos continuar nossa aula. Agora é a parte 2 da introdução à PO. Nós falamos um pouquinho dos conceitos de classes, atributos, objetos e métodos na parte da fundamentação teórica. Agora, nesse segundo vídeo, vamos ver tudo isso um pouquinho mais na prática. Eu vou usar como ferramenta o Astar, né, que é uma ferramenta que eu já pedi para vocês utilizarem para diagramação UML. Então, através dessa ferramenta, eu vou mostrar como seria, né, um diagrama de classes e vou criar aqui as classes que nós estamos vendo na aula de hoje e também vou programar, né, vou converter esse diagrama em código, codificando, então, ele na linguagem Java. Vamos pegar como exemplo uma classe pessoa, e essa classe pessoa vai ter como atributo a idade, por exemplo, e vai ser um inteiro o tipo desse atributo. Então, notem que eu consigo, através do Astar, digitar atributos diretamente clicando, né, no elemento gráfico. Eu poderia clicar aqui nessa classe, então esse quadradinho aqui significa uma classe, né? E eu poderia vir também aqui na parte de attribute, no próprio Astar, né? Se eu clicar no adicionar, ele vai, né, permitir que eu digite aqui o nome do atributo, né? Por exemplo, o atributo do nome, que é o nome da pessoa, e o seu tipo. Notem que alguns tipos podem não existir, então vocês podem criar, né? Nesse caso aqui eu já tinha o tipo string, mas como ele não é um tipo primitivo de dados, ele pode não existir por padrão, então vocês podem simplesmente criar um novo tipo. O próprio Astar vai oferecer para vocês, então se aparecer essa mensagem, não se assustem, basta confirmar a criação de um novo tipo, beleza? Se nós quisermos também adicionar comportamentos, existem duas formas de adicionar comportamentos, né, através do Astar para classes. A classe pessoa, por exemplo, ela pode ter o comportamento ouvir, né? E notem que eu estou adicionando de novo, diretamente pela própria ferramenta, aqui, né, pelo próprio diagrama, ouvir, e posso dizer que não tem nenhum retorno, por exemplo, não recebe nenhum parâmetro. Se futuramente eu quiser alterar esse ouvir aqui, eu posso tanto clicar e digitar diretamente aqui, ou dar um clique, né, e vir na parte de parameters. Se eu vir em parâmetros aqui embaixo, na esquerda, eu consigo adicionar um novo parâmetro, dizer o nome desse parâmetro, por exemplo, parâmetro conteúdo, ou frase, como é ouvir, né, vamos criar um frase. Frase é string, né, e podemos ainda dizer o tipo de modificador, né, e podemos especificar se ele é privado, se ele é público, o que ele é. Nesse caso aqui, vamos deixar público mesmo, então vamos deixar assim mesmo. Podemos também adicionar novos atributos diretamente, né, novos atributos ou métodos diretamente por essa parte aqui, como eu falei para você anteriormente. Então, se eu clicar na classe pessoa, né, e vir aqui em attribute, eu posso adicionar novos atributos. Se eu clicar em operation, eu estou falando agora das operações, dos métodos que a classe pode oferecer. Então, além de ouvir, nossa pessoa também vai poder falar. Beleza? O retorno vai ser void também, não vai retornar nada, né? E eu posso tanto adicionar por aqui novos parâmetros, através daquela parte, né, aquele menu de parâmetros, então eu tenho que selecionar um método e vir em parâmetros, ou posso vir diretamente, né, nessa parte aqui e dizer que também vai falar uma frase que também é do tipo string. Então é o mesmo parâmetro que no ouvir, né? O ouvir e o falar tem parâmetros similares, depois, é claro, na hora de implementar, cada um vai fazer uma coisa diferente. Beleza? Então, nós já temos a diagramação aqui de uma classe Java, né? Uma classe, na verdade, ainda não é Java, né? Nesse nível de abstração, nós ainda não temos a linguagem definida, mas temos uma classe pessoa, né? Essa classe pessoa, ela tem dois atributos, idade e nome, cada um tem seu tipo, ela tem dois métodos, né? Duas operações que pessoas realizam. Vamos codificar agora em Java essa classe, né? Então, se nós virmos aqui, eu criei um novo repositório, que depois eu vou compartilhar com vocês, que é o revisão PO. Se eu vir aqui no search, né, eu já criei o pacote introdução. Na introdução, eu vou dar um new classe e vou dizer que eu quero que essa classe se chame pessoa. Vou deixar marcado classe aqui mesmo e dou um enter. Criei a classe pessoa, já posso criar os métodos e atributos. Para eu criar exatamente como está lá, eu posso simplesmente consultar, né, como está no meu diagrama de classes e perceber que idade tem que ser do tipo inteiro. Então, eu vou criar um int idade. Notem que aqui é int idade. Lá no diagrama de classes é idade 2.int. Né? Notem que aqui a gente vai adicionar o private. Lá no diagrama de classes nós temos esse menos aqui no lado, que significa que é privado. Se for mais, ele é público. Beleza? Então, assim como nós criamos o int idade, vamos criar o private string pessoa. Nessa aula aqui, né, na revisão, que é métodos, classes, atributos e tal,
nós ainda não estaríamos no ponto, né, de falar de modificadores, de atributos, de palavras-chave, né, que permitem ficar visível ou não, né, para outras classes de outros pacotes. Mas, como vocês já estudaram isso, né, e futuramente nós também vamos falar um pouquinho mais aqui nas próprias revisões, eu já vou adiantar para vocês, né, a questão de encapsulamento. Então, nós estamos usando aqui o raw private, que seria o padrão, né, para que somente essa classe tenha acesso a esses atributos. Qualquer outra classe que venha acessar esses atributos vai acessar através dos métodos falar, por exemplo, né, ou do método falar, na verdade, não vai acessar exatamente os atributos aqui, né, mas é uma das formas de interagir com essa classe, mas nós vamos criar métodos modificadores, que seriam os getters e setters, né? Então, se eu selecionar esses dois atributos e apertar Alt e Insert, o próprio IDE já vai me dar a opção de criar getters e setters, né? Então, eu posso simplesmente selecionar os dois atributos, dar um OK, e eles já criam com a visibilidade pública, né? Então, falando um pouquinho aqui, né, de encapsulamento, nós vamos ver que não é possível acessar por outras classes esses dois atributos, idade e pessoa, porém, é possível eu acessar esses métodos getIdade, né, que basicamente vai me retornar a idade daquela pessoa. Lembrando que a estrutura de um método é basicamente a visibilidade, público, o retorno inteiro, né, nesse caso, poderia ser void, né, quando não tem nenhum retorno, como é o caso do set. Então, notem que o get, né, como ele é para recuperar, para obter a idade, ele tem um retorno tipo inteiro. Quando é o set, que é, na verdade, aquele método onde eu vou atribuir uma idade para a minha classe, né, para o meu objeto, pessoa, então, nesse momento, ele não vai ter nenhum retorno, ele simplesmente vai atribuir. Né? Por outro lado, o getIdade, que é o de recuperar informações, eu não preciso informar nada, não tenho nenhum parâmetro. Já, né, o setIdade, que eu preciso informar uma nova idade para atribuir para aquele objeto pessoa, ele requer, então, aqui um atributo do tipo int idade. Né? Se eu olhar o que faz no corpo de cada método, o primeiro simplesmente retorna a idade, né? Então, ele retornar o valor da variável idade, que está declarada aqui na classe pessoa, enquanto o segundo ele vai dar um this.idade e vai, né, atribuir agora essa idade aqui. Né? Notem que quando eu dou 7, né, eu uso o this aqui, e quando eu uso o this, ele ficou em roxinho, né? This.idade e o idade ficou em roxinho. Isso significa, né, que o IDEA está me facilitando a visualização e dizendo para mim que essa idade aqui, ele é, na verdade, aquela variável lá em cima, né? Variável global da classe, idade. Enquanto que o outro idade, branco aqui, né? Ele é uma variável interna que eu estou declarando ela na própria assinatura do método. Então, essa idade aqui não é a mesma idade que está aqui, né? Basicamente, nós vamos atribuir para essa this.idade, que seria a idade da pessoa mesmo, o valor que está sendo passado através do método setIdade. Seria essa idade em branco aqui. Beleza? Então, esse aqui, basicamente, é o conceito, né, de métodos e atributos na classe Java. Notem que eu não precisei definir aqui no ML os métodos getters e setters. Né? Eles são métodos padrões e não é necessário que eu insira eles aqui. Eu preciso especificar simplesmente, né, as coisas que são novas, que são diferentes do que aqueles métodos de modificação, né, de acesso e modificação, que são os métodos getters e setters. Nesse caso, então, nós vamos agora criar os métodos ouvir e falar. Vamos, então, dar um public, né, porque o método é público. Vamos verificar o nome, é ouvir, então, ouvir, né, e ele recebe como parâmetro uma string frase. Notem que aqui é frase, string, aqui no código, né, nós vamos ter um string frase. Vamos adicionar um corpo no método, né, notem que ele está com erro. O que faltou aqui, né? Se eu comparar, né, essa assinatura com essa aqui, faltou eu declarar o retorno do método. Então, o erro aqui, né, é porque eu não especifiquei o retorno. O ouvir, ele tem um retorno void, beleza? Se o retorno é void, então ele vai retornar, não vai retornar nada, né? Ele vai fazer alguma coisa, né? Implementação do método ouvir, né? E aqui nós podemos dizer, por exemplo, que ele ouviu a frase, beleza? Algo bem simples mesmo. A nossa lógica vai simplesmente imprimir uma mensagem, ouviu, e a frase que foi passada para ele ouvir, beleza? O método falar, ele tem assinatura basicamente igual ao do ouvir, muda só o nome do método. Então, se eu quiser simplificar as coisas, eu posso simplesmente copiar esse método e colar, trocando, né, o ouvir por falar. Né? Então, aqui vai ser a implementação do método falar. Né? Em vez de ouvir, eu vou dizer que ele falou determinada frase. Beleza? O método falar, ele pode falar para alguma pessoa alguma coisa. Então, se nós simplesmente não
não quisermos que a pessoa fale, né, para o público, ela faz exatamente para uma pessoa, nós podemos passar também como parâmetro para essa pessoa, para esse método falar, uma pessoa ouvinte. Então, notem que agora, quando eu vou falar com alguém, né, quando eu vou chamar o método falar da minha pessoa, eu vou dizer quem é meu ouvinte e também vou dizer qual é a frase, beleza? Quando eu faço isso, eu posso fazer coisas desse jeito aqui, ó. Pessoa ouvinte, ponto, ouvir, né? E a partir daqui, eu posso passar a frase para ela. Então, notem que aqui eu já tenho uma comunicação entre duas pessoas. A minha pessoa atual, né? Essa pessoa aqui, eu posso dar um nome para ela. Vamos trocar de pessoa para nome, né? Na verdade, eu até confundi. O que estava específico aqui realmente era nome mesmo. Então, vamos dizer que essa pessoa tem um nome, né? E aqui vamos dizer que o nome da pessoa ouviu a frase, né? Quando nós vamos falar, vamos imprimir a mensagem de falar, vamos fazer a mesma coisa. Vamos dizer nome, né? Falou alguma coisa, né? A frase. Então, com isso, nós vamos conseguir fazer duas pessoas se comunicarem umas com as outras. Nós já vamos ver como funciona isso agora. Então, nós já temos todos os nossos métodos ok aqui. Eu só vou renomear a variável, né? Pessoa. Notem que fica o get pessoa e set pessoa. Então, eu só vou excluir isso daqui para ficar mais fácil. E, como a nossa variável pessoa não é mais pessoa, e sim nome, eu vou selecionar de novo, só ela agora, e vir no getter e setter, selecionar ela e deixar que ela crie automaticamente para mim. Para fim de organização, eu vou dar um Ctrl X, né, para recortar, e vou jogar esses métodos getters e setters para o final do meu código. Então, como ficou meu código agora, tem os getters e setters lá no final, para setar o valor e recuperar o valor da idade e o nome da pessoa, né? E aqui nós temos o método ouvir e falar, beleza? Notem que o método ouvir, né, ele é chamado dentro do método falar. Então, quando uma pessoa vai ouvir, né, alguma pessoa pode ter falado antes. Então, na verdade, quando uma pessoa vai falar, ela vai fazer com que uma pessoa ouça, né? Ela vai chamar a pessoa ouvinte ouvir. Como a gente faz para rodar isso tudo e para fazer com que uma pessoa fale e outra ouça? Vamos fechar esse método aqui, essa classe aqui, para não ficar muito confuso, e vamos criar uma nova classe aqui na introdução, chamado teste principal. Então, nossa classe principal, né, para ela se tornar executável, eu tenho que criar um método main, né, que é o método principal, e para criar um método main, né, eu posso dar um public static void main string. Então, eu posso simplesmente abreviar isso com ps, vm, né, e o próprio IDE, IntelliJ, o IDE, ele já vai sugerir para mim criar um método main. Então, eu poderia fazer na mão, né, public static void main, ele recebe um parâmetro que é um array de strings, né, chamado args, ou só simplesmente digito isso que eu fiz agora, né, psvm e dou um enter que ele vai autocompletar para mim. Então, notem que o IDE, ele autocompleta e facilita muito a vida da gente, beleza? Agora, vamos fazer um teste aqui. Nós temos a pessoa 1, vamos chamar ela de falante. New pessoa. Estamos distanciando, então notem que nós não temos um construtor na classe pessoa por enquanto, mas nós poderíamos ter um construtor que atribui esse nome para ela. Se eu não tiver um construtor, eu vou ter que dizer pessoa falante igual new pessoa, e depois dizer que essa pessoa, na verdade, o falante, ele vai ter um determinado nome, por exemplo, Silvio. Beleza? Eu poderia também fazer uma coisa diferente. Pessoa, ouvinte, né? Vamos criar a segunda pessoa, new pessoa, e já passar diretamente por parâmetro aqui o nome da pessoa. Então, vamos supor que nós temos um João que está ouvindo o Silvio. Atualmente, não existe aquele método construtor chamado, né, pessoa com uma string como parâmetro. Então, a gente vai abrir aqui, né, a classe pessoa, ou simplesmente dar um Ctrl e clicar na pessoa, né, Ctrl pessoa, automaticamente já vai abrir a classe pessoa, né, ou poderia abrir aqui pelo navegador na esquerda. O IDE, IntelliJ, já percebeu que existe um problema, né? Por quê? Né? Porque eu estou chamando um construtor que não existe. Se eu vim aqui, né, no problema, ele já vai me mostrar onde está, né, qual é a classe que tem aquele problema relacionado, que é a classe teste principal que eu criei agora. Se eu vim aqui nessa luzinha, aqui, né, nessa lampadazinha, ou botar o mouse em cima do erro, ele mostra que está esperando, né, nenhum argumento, porque nosso construtor pessoa não há argumentos nele, não há um método construtor com argumentos, enquanto que na hora de chamar eu especifiquei um. Né?
Então, esperado 0, encontrado 1. Eu posso clicar aqui, Create Constructor, e vai automaticamente criar já para mim, né, um método construtor lá na classe pessoa, né, que já vai automatizar para mim essa criação, ou eu posso simplesmente criar na mão, né, chamando um public. No construtor, é implícito já que ele vai retornar um objeto daquela classe. Então, eu não preciso especificar qual é o retorno. Então, eu não preciso dizer que é void, nem que é pessoa, nada. É só public, e depois eu vou chamar o nome da classe aqui. Então, notem que é diferente. Eu não vou usar a letra minúscula, eu vou usar o próprio nome da classe mesmo, para especificar que esse aqui é o construtor da pessoa, beleza? Esse construtor que eu criei agora, ele é um construtor vazio. Ele não tem nada de... Ele aqui é um construtor padrão, né? Ele não tem nada de parâmetros, não está fazendo nada quando eu chamo. Então, não resolveu meu problema ainda. Para resolver meu problema, esse meu construtor ele precisa ter um parâmetro, que é uma string, né, chamada nome. Posso também atribuir a idade. Nome e int idade. Quando eu estiver aqui dentro, né, eu vou ter o meu this.nome igual a nome. Então, eu estou dizendo que o nome lá, né, da pessoa vai ser esse nome aqui. E o this.idade vai ser igual a idade. Então, mesma coisa. Estou dizendo que a minha idade lá em roxinho, que é a idade da pessoa, a classe que eu estou atual. Por isso que é o this, né? This significa este. Então, a idade desta pessoa é a idade que eu estou recebendo como parâmetro. E o nome também, beleza? Ele ainda fala aqui em 2 problemas. Se eu clicar nesses problemas, ele vai mostrar, né, lá aquele código no teste principal, onde eu tentei instanciar pessoas passando um construtor vazio e passando um construtor João. Se eu não quiser que aquele primeiro caso falhe, né, por que antes ele não falhou e agora falhou? Né? Bom, primeiramente, quando eu não crio um construtor, ele assume que existe um construtor vazio que não tem nenhum parâmetro. Se eu estabeleço, eu especifico um construtor, aquele construtor vazio, sem parâmetros, ele deixa de existir. É por isso que ele deu erro nessa primeira parte. Bom, vamos corrigir o erro da primeira parte, simplesmente criando, novamente, né, um construtor vazio. Public pessoa, que não vai receber nada e não vai fazer nada. Então, simplesmente, né, nós resolvemos aquele problema do primeiro método aqui embaixo. Da primeira instanciação, na verdade, de pessoa. Se nós olharmos aqui, não há mais uma pessoa, né, com erro, né? Porque nós podemos simplesmente dar um new pessoa sem passar nenhum parâmetro para ela. Então, esse aqui seria o construtor padrão. O segundo construtor é esse daqui, né? Então, ele vai receber um nome e uma idade. Notem que os dois estão com erro, né? Por que eles estão com erro? Porque existe, em algum lugar, né, alguma instância de pessoa que está sendo construída com um construtor diferente. Então, se nós olharmos aqui embaixo, há uma pessoa, João, né, que eu estou passando o nome, mas, na verdade, o meu construtor, né, ele tá estabelecendo que eu devo ter o nome e idade, ou não devo ter nada. Eu não posso ter um construtor, nesse caso aqui, né, não tenho, na verdade, um construtor, então eu não posso instanciar uma pessoa só com o nome ou só com a idade. Né? Para eu fazer isso, eu teria que criar um construtor diferente aqui, que tem apenas o nome ou apenas a idade. Nesse caso aqui, então, para resolver, na chamada, né, da pessoa, na hora de instanciar ela, vamos dizer que o João tem 47 anos. Né? Então, aqui na classe teste, né, na hora de instanciar a pessoa, eu digo que a pessoa tem o nome João, idade 47. Com isso, né, tudo funcionou e tudo parou de dar problema. Nós não temos mais problema no nosso construtor padrão e nem no nosso construtor, né, auxiliar aqui, né, que seria o nosso construtor que realmente cria a pessoa já atribuindo o valor e a idade para ela, o nome e a idade. Né? Voltando na classe principal, né, nossa pessoa falante, ela também não tem uma idade. Então, eu posso dizer que o falante tem uma idade igual... Opa! Falante.set idade. Notem que eu tentei acessar diretamente um atributo, né, ele não achou, porque ele é um atributo privado, né? Então, para eu conseguir fazer isso, na verdade, eu tenho que usar o método modificador. O método setNome. E aqui, sim, eu vou dizer que ele tem a idade 28, né? Então, opa, setNome, foi errado. Ele até deu um erro, né? Foi bom que eu troquei a variável, que ele mostra que a idade não pode receber uma string. Então, notem que o IDE ele é bem inteligente e ajuda bastante. Poderíamos estar fazendo tudo isso num bloco de notas, né? Mas ele não detectaria, não ajudaria a gente a fazer essas coisas de forma mais produtiva. Então, eu vou dizer, em vez de setNome, né, eu vou trocar para setIdade. E agora nós temos um falante que tem um nome e tem uma idade. Atualmente, nós não estamos usando o campo idade para nada. Então, vamos fazer uma pequena modificação, né? Na hora de falar, vamos deixar com que o nosso falante, né, ele diga a idade dele para outra pessoa. E a gente vai usar os dois atributos, né, nome e idade.
Então, eu vou vir aqui na classe pessoa novamente, vou vir no meu método falar, aqui, e vamos dizer, em vez de pedir para o ouvinte simplesmente falar uma frase, ouvir uma frase, na verdade, né? Em vez de simplesmente nós falarmos uma frase para o ouvinte ouvir, nós podemos dizer que eu tenho idade, né, anos, e a frase. E digo. Então, notem que nós vamos fazer o seguinte agora, né? Nós vamos modificar para que o ouvinte receba, né? Ouça uma frase da pessoa dizendo a sua idade e também, né? O que ela está dizendo. Então, eu tenho uma idade tal e digo tal coisa. Agora, fazendo o teste aqui, né? Se eu simplesmente rodar, essas classes ainda não estão se comunicando entre si, beleza? Então, o que a gente pode fazer para elas começarem a se comunicar? Nós podemos pedir simplesmente, aqui embaixo, né? Para o nosso falante falar olá, né? A frase olá, para o nosso ouvinte. Notem que aqui eu estou usando os dois objetos que eu criei. Eu tenho uma classe pessoa, que define um modelo com idade, nome e alguns comportamentos. E nós temos dois objetos, o falante e o ouvinte. São dois tipos de pessoas, duas instâncias de pessoas, beleza? Então, essas duas pessoas, né, a pessoa falante e a pessoa ouvinte, elas vão se comunicar. Então, se eu disser falante, falar e passar uma frase e dizer quem é o ouvinte, ela vai, né, se comunicar com a classe pessoa. Com a classe pessoa, né, e com o objeto ouvinte, no caso. Então, olha só. Se eu olhar aqui no meu código, né, no output, né, do meu código, eu consigo ver que o Silvio falou olá e o João, né, ouviu, eu tenho 28 anos e digo olá. Como aqui ficou um pouco estranho, né, ele está falando uma coisa e ouvindo outra, vamos novamente mexer no nosso código, né, para mudar um pouquinho essa estrutura, né. Então, aqui na classe pessoa, vamos mudar agora, então, esse eu tenho idade e digo tal coisa, para simplesmente o ouvinte ouvir a própria frase sendo falada, né? E nessa parte aqui onde nós falamos a pessoa que falou, vamos dizer que a pessoa de idade falou determinada coisa. E a mesma coisa vamos fazer para o ouvir. Né? Se executarmos de novo, Silvio, de idade 28, falou olá. João, de idade 47, né, ouviu olá. É um exemplo bastante simples, mas ele ilustra já a comunicação entre duas classes. Além de nós vermos, então, métodos, atributos e classes e objetos nessa aula, nós já estamos vendo também como se comunicam duas classes diferentes. Então, se nós tivermos aqui a classe pessoa, nós conseguimos ver que temos a idade, temos o nome, temos o método ouvir e o método falar. Poderíamos comunicar essa pessoa com uma outra pessoa, com uma outra classe diferente, né? Mas nesse caso nós estamos fazendo com que ela converse com a própria pessoa. Notem que desde a nossa modelagem inicial nós modificamos algumas coisas. Então, no caso do falar, nós não temos apenas um atributo só a falar, só a frase, né? Nós temos também um outro atributo que é o ouvinte. O ouvinte é do tipo pessoa. Então, notem que essas próprias classes que nós criamos, elas podem servir como tipos também para o nosso modelo aqui, né, no Astar. Beleza? A aula de agora vai encerrar por aqui. Na próxima aula, vamos falar um pouquinho agora sobre diagrama de sequência e como, né, essas classes podem se comunicar umas com as outras e como essa comunicação ela pode ser ilustrada através do UML também, não apenas através da linguagem Java. Beleza?